Pastor Eliezer, é a mesma pergunta, só que para o GD. Como correlacionar o Seja Feita a Tua Vontade, o Juntos por um Propósito, com os GDs, que são os grupos de discipulado? O princípio é o mesmo, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente pode levar isso para qualquer lugar, para qualquer ministério. Seja o kids, adolescentes, jovens, família, né? Todo e qualquer ministério da igreja deve partir desses princípios elementares que a gente está retratando aqui, sobre essa questão de fazer a vontade do Senhor, de reconhecer qual é a vontade dele, né? Seja feita a tua vontade, mas qual é a vontade do Senhor, né? Então, só vai saber sobre isso, aquilo que o pastor Simino falou muito bem, e agora a complementação do pastor Jorge, através da palavra. Então, os GDs é um lugar, é o grupo de discipulado da nossa igreja. A nossa igreja não é uma igreja em célula, mas a gente trabalha com célula, a gente trabalha com GDs. E o GD é um lugar de relacionamento. E nesse lugar de relacionamento é um lugar que tem como objetivo a evangelização. Então, o evangelismo por relacionamento. Então, se dentro do GD, se toda a liderança do GD estiver bem alinhada em todos esses elementos que foram aqui trabalhados pelos nossos pastores, e este último colocado pelo pastor Jorge, sobre a questão da EBD, funciona exatamente. Eu tenho dito isso, né, para algumas pessoas, tenho falado isso em algumas reuniões, que todo aluno de EBD ou professor de EBD tem que ser alguém, um participante de GD, e todo participante de GD tem que ser um aluno de EBD. Essas coisas não estão, elas não estão desunidas, elas estão juntas. Então, elas estão associadas. Então, o conhecimento virá, mas conhecimento não vem do nada. O conhecimento é um esforço diário para a gente encontrá-lo. O conhecimento não vem uma coisa como pronta. Eu até questiono o conhecimento pronto. Você pode até ter um conceito de uma ideia, mas se você não tiver uma experiência sobre aquela ideia que você tem um conceito, amor é divino, eu não sei o quê. Mas se você não tiver uma experiência do amor de Deus na sua vida, é importante que você tenha uma experiência do amor de Deus na sua vida para você poder falar que amor é esse. Então, não é só conceituar, mas é experienciar também. Então, o GD é um lugar desse relacionamento entre pessoas, atravessado por esse amor maior, que é o amor de Deus, que nos faz com que a gente se relacione com pessoas. Então, os elementos são os mesmos, para a EBD como para a GD. E como para qualquer ministério na igreja. Como fazer essa associação da vontade de Deus dentro de um GD? É trabalhar o conhecimento. Qual é a vontade de Deus? Então, se eu não leio Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, o pastor Jorge falou aqui, ele falou sobre refletir, meditar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar é refletir, é pensar nela, que ela está querendo me dizer. Não é você ir na Bíblia atrás dos versos que vão massagear teu ego. Não é você ir na Bíblia com uma caixinha de promessas para ler aquilo que você quer ouvir da Bíblia. Não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar com você. Isso é provocante, isso é desafiante. Isso é instrutivo. Daí vem um conhecimento, a partir da experiência. Conhecimento sem experiência é um conhecimento raso. Conhecimento a partir de uma experiência é um conhecimento que nos provoca uma mudança, uma transformação. A metanoia que Maurício falou aqui. Então, transformar o nosso mundo. Só vai acontecer isso se algo me transformou. O que eu vou transformar o mundo se eu não sou transformado por Cristo? O que eu vou transformar o mundo se Cristo não conseguiu transformar a minha vida? Não porque Ele não queira, é porque eu não permito. É eu que não quero. É eu que não quero mudar o meu modo de ser, de pensar. É eu que não quero perdoar aquela pessoa. Sou eu. Deus quer, Cristo quer, o Espírito quer, mas eu não quero. Você acha que Jesus vai entrar na sua casa, vai arrebentar a porta da sua casa para entrar?
Ele não vai fazer isso. Ele te convida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse movimento é um movimento de dentro para fora. Isso eu chamo conhecimento. É o conhecimento provocante. É o conhecimento transformador. Ele me transforma. Por isso que eu digo, a palavra, ela tem... Por isso que eu falei na hora da mensagem aqui, esta palavra tem que transformar a minha vida. Se ela não me transformar, então é apenas um discurso. É apenas um blá, blá, blá. Amém. O GD é lugar disso, tá? É lugar Amém. para essas transformações. Amém. E um ponto importante, que é uma provocação para quem é líder de GD, para quem é professor de escola dominical ou líder de qualquer ministério, que é repensar a sua liderança à luz desse subtema. Seja feita a sua vontade. E tem muitas pessoas que assumem com boa vontade, mas não na perspectiva de fazer a vontade de Deus. Perfeito. E querem fazer o seu melhor, mas não perguntam para Deus o que Ele quer para aquele ministério e por que a pessoa está ali. Como o pastor Maurício falou, existe um plano maior. Então, o que eu estou fazendo aqui na EBD, o que eu estou fazendo aqui nesse GD, e como Deus quer que eu aqui realize a vontade dEle. E olhar para as pessoas que estão ali debaixo do ministério, ao qual Deus me colocou, porque eu acho bem bacana quando a Bíblia diz assim, e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para... Quer dizer, Deus não deu o ministério para a pessoa, Deus deu a pessoa para o ministério. Porque aquela função é muito maior do que a pessoa. E as pessoas vão passar, mas a função vai continuar. A igreja vai continuar sendo pastoreada, as famílias vão continuar sendo pastoreadas, os GDs vão continuar sendo liderados, as EBDs vão continuar sendo ministradas com professores, mas a gente está ali durante um tempo para cumprir um propósito, parte desse propósito maior. Então a gente tem que entender que aquilo ali não é sobre a gente, é sobre algo maior. E que a gente precisa entender o que Deus está fazendo para a gente colaborar. Porque, na verdade, a gente não tem que puxar a brasa para a nossa sardinha. A gente tem, na verdade, que colaborar para o plano de Deus. E, às vezes, a pessoa assume o ministério dizendo assim, qual é a minha marca? Aí começa a trocar nome, começa a trocar horário, aí troca a cor de fundo, aí vai trocando as coisas, mas com o intuito de deixar a marca dela. Aí faz o slogan, não, a minha marca é aqui a gente faz tal coisa, a minha marca é nós somos assim, criam coisas que não tem uma função de comunicar, tem uma função de mostrar que está sob nova direção. Entendeu? E aí começa a mostrar isso e Deus e a vontade de Deus vão ficando em segundo plano. E aí ela começa a buscar marcas de sucesso materiais. Como é que está a sua igreja, pastor? Minha igreja está com 500 pessoas. Como as pessoas estão, não importa. Se elas são seguidoras de Cristo, não importa. Como é que o senhor está, pastor? Já estou com 2.000 seguidores no Instagram. A maior parte deles não é convertido, mas não importa. O que importa são as medidas naturais e seculares, humanas da nossa geração do que é sucesso. E às vezes o ministério, o sucesso realmente do ministério, é que a gente diminui e que ele cresça. É que a gente morra e ele apareça. É que a nossa parte fique completamente irrisória. É que às vezes quem a gente está discipulando vá para outro. Já avisou João Batista? Cadê seus discípulos? Estão seguindo a Cristo. Espera aí, não segue não, volta aqui para mim. Calma aí, eu fui primeiro, calma aí, eu que abri isso aí. Que negócio é esse, né? Eu sou o primo mais velho, eu tenho que me respeitar. Mas é o próprio João Batista que diz, eis ali o Cordeiro de Deus. É o próprio João Batista que aponta para quem é o Cordeiro de Deus, não é ele. Exato. Mas tem que entender isso e compreender isso, né? E hoje a gente tem uma crise nas lideranças, eu falo de modo geral, é que as pessoas são discipuladas para elas. A igreja é preparada para ela. Então, infelizmente, essa é uma grande verdade. Então, ele é o grande líder, ele é que é o grande cara. Aí você falou muito bem. Então, ele tem que deixar ali a visibilidade dele. Não se trata da gente, gente. Não se trata, pouco importa você e eu. O que é importante é essa mensagem e a mensagem de Cristo. Senhor, faça nesta casa a tua vontade. Faça na tua igreja, a igreja é dele. E a gente está pedindo ele para fazer a vontade dele na igreja dele. Olha que absurdo. Olha o que absurdo. A igreja é dele, ele que vai fazer. Mas porque a gente está tão teimosamente, né, incrustado nas nossas próprias ideias e vontades, que a gente chegou a esse absurdo. Senhor, vem aqui e faz a sua vontade aqui.
E o pior, pastor, é que a igreja fala assim, vem e faz a sua vontade, desde que seja essa que é a minha. Então é igual o Henry Ford, né? Existem vários carros, vocês podem escolher a cor que você quiser, desde que seja preto. Então tem muita igreja orando, seja feita a sua vontade, mas a sua vontade é essa aqui, tá, Deus? Eu vou te dar uma cola, porque não está escrito aqui na Bíblia. Eu vou escrever, ó, livro de Jorge, capítulo 1, versículo 5. Está aqui, seja feita essa vontade. E a gente perde de vista a vontade de Deus. E tem muita gente que começa a trabalhar para Deus e perde de vista o relacionamento com Deus e perde de vista a vontade de Deus e aí começa a brigar por aquilo que ela considera que é a obra de Deus e esquece do Senhor da obra. Muito bem, por quê? Porque ela passa muito mais a amar a obra do Senhor do que o Senhor da obra. Então ela tem um compromisso com a obra do Senhor, mas não tem compromisso com o Senhor da obra. Qual é a vantagem? Digam vocês. Qual é a vantagem? Eu pego isso, abraço, isso aqui é meu. Eu que vou fazer isso. Eu amo isso. Eu dou a vida por isso. E aí, nesse caso, eu acho que deixa de ser obra de Deus e passa a ser a nossa própria obra, né? A gente deixa de É o nosso estar... propósito. Exato. Não é o propósito de Deus. A gente não está mais cumprindo o que Deus quer, trabalhando para Ele, cumprindo a vontade dEle. A gente está alimentando o nosso próprio ego. Tanto é que quando as coisas não acontecem como eu quero, fico magoado, fico triste, fico aborrecido, fico chateado, começo a falar mal desse, daquele, porque as coisas não saíram como eu queria. Não é E eu como saio quero. e monto uma igreja que é a minha igreja. Ah, sim. Aí vira o perfeito. ministério fulano de tal. Aí ele briga, ele pega todos os discípulos dele que não são de Cristo, aí leva com ele, porque as pessoas não estão aliançadas com Cristo, estão aliançadas com aquela pessoa e com aquele modo de ser. Porque elas foram discipuladas para Ele. Quando a gente discipula na igreja, não é para nós líderes. A gente discipula para Cristo. Se eu estiver presente ou ausente, isso pouco importa para aquelas pessoas, porque o que importa é Cristo na vida delas, não sou eu. Então, se eu não vou estar mais aqui, isso não muda absolutamente nada. Podem sentir até a minha falta pela amizade, pelo relacionamento, mas sabe que é um propósito. Esse propósito maior é Cristo. Então, discipular as pessoas para mim, isso é muito simples. Entendeu? E é o que a gente mais vê. Por isso que pregadores viraram coach. Entendeu? Porque vão preparando as pessoas para os seus próprios propósitos. Né? Para fortalecimento emocional das pessoas. Para lidar com questões desafiantes da vida. E cada vez menos a palavra de Deus. E quando tem a palavra de Deus, é para atender a minha proposta. Perfeito. Amém. Quanto conhecimento rico, né, que a gente está recebendo aqui. Glória a Deus.